Bom dia. Tudo bem? Sim, com você. Tudo bem. Ó, vou te falar, cadê o povo? Não sei. Mano do Nossa, só céu. tá eu? Só, cara. Só nozes. Você Quando é que acredita? eu... Quando é que dá pra mim entrar, só vem eu? Então, uma coisa de louco. Semana passada foi só o Rafael. É. 2 semanas sem vir, que Hum, não deu, que deu problema no meu celular. hum, Na primeira semana e na outra eu perdi o horário. Aí hum. nessa deu como eu vi. Olha, que voltar essas aulas aí, vocês vão estar tudo lascado, hein, nesse horário. Pelo amor de Deus, hein? Não, eu já tô lascada, porque tô tendo aula do meu colégio normal, né? Uhum. Online. Todas tô tendo prova, trabalho, tudo. Eu tô ferrada. Tá mesmo? Ferradérrima. Porque a aula online não é igual a aula presencial. Aí eu É. tô tendo prova, tipo, como que a gente vai se avaliar por online? Que tem gente que não consegue, Uhum. todas essas coisas. Pra mim era melhor repetir o ano. É. Se for Sei lá, ver esse bem, né? ano e o ano que vem começar tudo de novo. Uhum. É, o seu é particular? É, particular. O particular é um pouco mais puxado que o estadual, né? Sim, Nossa, imagina. tem escola que nem tá dando aula online. Uhum. É. Enfim, né? Mas vamos ver o que resolve aí do governo, né? Uhum. Vamos esperar, quem sabe volta, né? Mas eu acho que não vai voltar, não. Também não, eles falam que vai voltar em setembro, mas eu acho que não volta mais não. Eu acho que não, sabe por quê? Não tem certeza da vacina ainda, né? Uhum. Não tem certeza, e as crianças. Apesar que eu escutei, não sei se é verdade, mas falaram que o. Você não tá no terceiro colegial, não, né? Não, eu tô no nono. Então, no o último ano do colegial disse que ia voltar mesmo. Tava liberado para voltar. Agora, Então, tipo, falaram que vai liberar todas as salas pra voltar. Só que só vai quem que a mãe quer. Se a mãe não quiser deixar ir, não vai. então, aí é Eu já complicado, né? falei, se voltar, eu não vou. Não vou me arriscar à toa, não. É, não, não vale a pena, né? Assim, tem que manter o cuidado, a segurança, para que estiver pronto. A minha filha também não vai voltar, não. Se A voltar gente tá dessa voltando forma, pra fase vermelha, então o Rio Preto tá voltando então, pra fase vermelha. você viu, né? Foi pedido um mandato, né? Eu Não tô super sei. atualizada disso porque minha mãe é enfermeira na Unimed, então ela tá sabendo de tudo, 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 tudo. Uhum. Ai, que bacana. Ainda bem, né? Uhum. Mas falou mesmo, foi pedido uma solicitação acho que do Ministério Público, alguma coisa assim, que vai ficar pro vermelho, pro preto. Uhum. Aí lascou tudo, né? Sim. Bom, então vamos lá. Você acompanhou as últimas aulas ou não? Acompanhei pelos slides, tudo que me mandaram. Ah, tá. E a aula gravada você viu também, né? Vi. Tá bom. Então a gente vai continuar de onde a gente parou. Eu mandei para Tá. vocês um arquivo que eu vou abrir aqui no meu computador também. Você pode abrir no seu drive, a hora que você estiver levantado, que eu tenho certeza que está embaixo da coberta. Não, não tô. Tá? Então eu vou abrir aqui o documento para a gente continuar. Tá? É o slide da semana passada. Eu vou te mostrar o que a gente vai fazer hoje. Estranho que o Rafael não é de faltar, né? E ele não apareceu. Enfim. Né? Bom, na semana passada, deixa eu pôr o meu slide aqui, o meu arquivo. A gente viu a introdução de cálculo simples, ó. A gente fez aqui as sequências,
os mini cálculos, tá vendo? E aqui a gente começou a falar sobre a introdução de como que a gente vai inserir fórmulas, tá? Hoje, a gente vai trabalhar com essa parte aqui, ó, com as funções básicas, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas 5 funções aqui, mais esse arquivo e mais esse, se tudo der certo. Eu espero que dê. Então, vou abrir aqui. Aqui, ó, é o arquivo da semana passada da aula 1, que a gente estava mostrando como que faz o cálculo, tá? Vou aumentar um pouquinho a minha tela aqui para você ver melhor. Então, aqui, ó, como que eu faço para fazer um cálculo, né? Eu indico, para o Excel entender que eu vou fazer um cálculo, se eu disser assim, 1 mais 3, vou dar Enter, ele não vai calcular, tá? Por quê? Ele entende que isso daí é um texto. Todo texto, ele vem alinhado do seu lado esquerdo da janela, da tela, tá? Se eu for fazer um cálculo, os números vão ser alinhados do lado direito. Tá? Então, por exemplo, se eu quero indicar um cálculo, aí eu sempre começo com igual. Então, 1 mais 3, coloco igual, aí ele vai entender que é o cálculo que tem que ser feito. Tá? No Excel, a gente tem os símbolos, né? Os símbolos a gente utiliza aqui no nosso teclado numérico. No teclado numérico aqui do computador, tem do lado direito, vai ter toda a parte de numeração, tá? Então, lá você vai poder utilizar todos os números que tem ali. Então, por exemplo, eu quero fazer uma divisão, a divisão é representada pela barra. Divisão. Multiplicação pelo asterisco. Aí eu tenho o símbolo de mais, que é a soma. Eu acho que ele não vai colocar. Ó, nesse caso aqui, ó, tá vendo? A hora que que a gente tenta escrever e ele começa a inserir uma fórmula assim, ó, você não consegue dar Enter sem executar alguma coisa. Então, ele vai me dar erro. Então, o que eu faço nesse caso aqui, para poder indicar para ele que eu quero escrever um símbolo. Então, eu coloco aqui, ó, o símbolo de apóstrofe. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Esse símbolo aqui do aspas, mas eu vou bater ele uma vez só, assim, ó. Tá? Ele é o apóstrofe. Então, eu indico que vai ser um texto, não vai ser um cálculo. Então, daí eu consigo colocar o mais, que é a adição. Olha lá. Aí ele some, tá vendo? Ele some e só fica lá. Outro também que eu vou colocar, deixa eu ver se o menos vai deixar. E deixou. Subtração. Então, vou pôr aqui, ó. Vou colocar entre parênteses, senão ele não vai aparecer. Apóstrofe é usado quando se quer que indique que não será feito um cálculo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma fórmula, mas eu não quero que faça o cálculo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar igual 10 dividido por 2, mas eu não quero que ele faça 5, eu quero que ele fique 10 dividido por 2. Então, venho antes do igual e coloco aqui o apóstrofe, ó. Tá? Aí faz para mim e deixa lá certinho. Ok? Fácil, né? Então, Sim. agora, muito fácil. A gente vai entrar nas funções básicas, que são essas daqui, ó, que são utilizadas para o nosso dia a dia, que otimiza o nosso trabalho, tá? Então, como que elas são formadas, né? Então, eu vou abrir outra abinha aqui, ó, e vou dar o nome de funções básicas. Aqui eu vou escrever, vou pôr
valores simples, né? Vou pôr 10, 25 e 2. Vou pôr a borda para ficar bonitinho. Aqui, ó, eu vou fazer um efeito que se chama mesclagem. Tá? Então, eu venho aqui, ó, seleciono e venho nesse botãozinho aqui, ó, de mesclar valores e vou mesclar. Aqui eu vou pôr soma, que é a minha primeira, média, máximo, mínimo e multi. Que é o que a gente vai aprender hoje. Para a gente fazer um cálculo de soma, deixa eu abrir 2 valores, vou pôr mais um aqui. Para a gente fazer a soma, a gente podia fazer isso aqui, ó, igual, aí eu clico nesse, mais esse e mais esse. Posso fazer assim, tá? Mas, imagine se você tem uma planilha com 100 números. Você vai ficar clicando esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse até? Então, não dá certo, né? Então, o ideal, você pode usar dessa forma em determinadas situações, quando for requisitado, tá? No momento, conforme você vai trabalhando com Excel, você vai percebendo a necessidade de utilizar uma fórmula ou não, colocar um cálculo ou não colocar cálculo, entendeu? Então, você, com o passar do tempo, você vai adquirindo esse conhecimento. Aqui, ó, na função soma, a gente tem 2 maneiras de fazer. A primeira delas é vir na barrinha de fórmulas de funções aqui, ó, tá? Nesse botãozinho aqui e clicar na soma, tá? Aí eu clico em soma, ele vai me indicar. Ele escreve a função soma, abre o parênteses e daí eu coloco dentro o que eu quero que seja somado. No caso, isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, clicar e vou arrastar. Nossa, professora, mas vai somar só o A2 e o D2? Não. Esses 2 pontos aqui, na informática, significa até. Tá? Ou seja, soma para mim do A2 até o D2. Então, vou pôr aqui, ó. Lembrete. Depois vou mandar para vocês esse arquivinho. 2 pontos. Significa até. Agora, se eu quisesse, por exemplo, assim, somar só o 10 com o 2, então eu teria que fazer isso aqui, ó. Vou apagar de novo. Vou clicar no 10, ponto e vírgula e o 2. Aí ele me dá 12, tá vendo? Então, o ponto e vírgula significa e. Então, ponto e vírgula. Significa e. Ou seja, soma para mim o A2, o que está dentro do A2 e o que está dentro do C2, tá? Ah, professora, eu não posso fazer, por exemplo, valores? Pode, ó. Se você quiser colocar 10, ponto e vírgula 2, até pode. Mas olha o que acontece. Se eu vier aqui mudar para 11, a minha soma, ela não vai ser alterada. E o que eu quero no Excel é otimização de cálculos. Então, por isso que a gente usa as funções. Por quê? Quando eu
coloco aqui, ó, vou pegar todo esse intervalo. Ele vai somar para mim, ó. Automaticamente, se eu altero, eu vou por 100, ó. Ele já vai fazer o cálculo automaticamente, tá? Então, por isso que a gente utiliza esse clicar de células. Então, você indica para o seu computador, para o seu Excel, que você vai fazer aquele cálculo naquele intervalo, naquele local. Você pode usar valores, sim, mas quando não tiver outra opção. Então, por exemplo, você quer fazer um cálculo de horas e que você precisa clicar lá, que você precisa digitar o valor mesmo, aí você digita, tá? Mas no caso, sempre utiliza o que a gente chama de referência de células, que é buscar dentro da célula a informação. Um erro muito grave, que assim, que eu acho terrível, por exemplo, os alunos aprendem a fazer esse cálculo aqui, beleza. Aí eu não sei por cargas d'água, que lá no meio eles já começam a fazer isso aqui, ó. Dentro da soma, aí vai aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Faz assim. Dá certo. Só que, para que você vai pôr isso aqui então? Não tem necessidade. Ele faz o cálculo sem você precisar escrever soma. Você está perdendo tempo escrevendo soma. Entendeu? Então, ó, outra coisa também que as pessoas, que os alunos acabam esquecendo. Vou pôr de novo soma aqui. E vou selecionar. Às vezes, eles colocam assim, vai fazer uma soma e coloca, vai fazer uma multiplicação e coloca a soma antes, ó. Eu vou fazer 25 vezes 2. Eu estou fazendo uma multiplicação. O Excel, ele é um bicho muito inteligente, cara. Sabe por quê? Ele vai entender que você quer fazer uma multiplicação mesmo. Ele vai multiplicar. Só que o que acontece? Não é uma soma. Entendeu? Então, no caso, soma é quando você vai adicionar valores. Então, nesse caso aqui, eu estou multiplicando. Então, eu posso usar uma outra função. Ou eu posso vir aqui e tirar isso daqui, ó. Certo? Olha quem brotou! Bom dia, dona Natana! Nem me ouve. Me ignora. Enfim. Bom dia. Oi, tudo bem, senhora? Tudo bem, graças a Deus. Perdeu a hora, é danada. Perdi. Nossa, eu vou falar, hoje tava bom pra dormir, cara. Olha a minha cara de Tava. inchada. Verdade, hoje tava, a cama tava abraçando. Enfim, a gente tá retomando um pouquinho da aula passada e vendo cálculo simples, tá bom? Tá. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, na soma, o que eu falei para vocês. Se for fazer uma soma, é soma. Não inventa de colocar subtração, multiplicação dentro da soma. Faz ela separada, tá? Então, essas duas dicas. Aqui na média, o que é uma média? É pegar os valores, né? Somar e tirar uma média daquilo. Dividir pela quantidade. Se eu fosse fazer um cálculo manual aqui, como que ficaria? Primeiro eu teria que fazer o quê? A soma, não é? Então eu teria que vir aqui, ó, igual esse mais esse mais esse mais esse dividido pela quantidade que é 4, certo? Essa seria a minha média? Não. Por que não é a média? Assim como nas fórmulas matemáticas, o Excel também segue aquelas regras, tá? Então, primeiro, eu tenho uma expressão, eu tenho vários operadores. O que ele vai fazer primeiro? No Excel, o que ele vai fazer primeiro? A multiplicação.
depois a divisão, depois a soma, depois subtração. É essa regrinha que ele vai fazer. Se você subtração. Se você precisar fazer com que ele execute o cálculo primeiro, então você tem que usar aquela regrinha que a gente já aprendeu lá no ginásio, no colegial, né? Que é colocar entre parênteses, tá? Então, no caso aqui, ó, o que eu quero que ele faça? Ele primeiro faça essa soma para depois dividir por tudo, tá? Então, ele vai dividir tudo por 4. Então, aqui nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está pegando somente o D4, que é o 7, dividindo por 4 e depois acrescentando os demais. E não é isso que eu quero que ele faça. Eu quero que ele some tudo para depois tirar a média, tá? Olha a diferença. Então, soma primeiro e divide tudo por 4. É assim que a gente coloca para indicar que ele tem que fazer essa soma primeiro, tá? Mas aqui a gente vai usar uma função pronta. Isso aqui é só para vocês entenderem como que faz uma média manual. Mas a gente tem a fórmula pronta, que é aqui no cantinho de funções, ó. Aqui em funções, eu vou procurar lá, ó, média. Olha que fácil. Média, ele já vai indicar o nome da função, vai abrir o parênteses e depois é só você pegar e arrastar, ó. Arrastei, vou tirar a média, eu vou dar Enter, olha lá. Nem chora. É muito fácil isso aqui. Então, para fazer a média, tranquilo. A outra maneira de você tirar a média é escrever o nome da função. Só que você tem que se atentar ao nome, tá? Então, vai escrever, escreve certo, com acento. Aqui no Excel Online, algumas funções não funcionam se você não der o acento. No Excel Office, não. No Office, ele já funciona normalmente. Mas aqui no Online, ele tem esses pequenos detalhezinhos, tá? A função máximo é aquela que exibe o maior valor no intervalo, tá? Então, como que eu vou saber? Onde que eu vou usar? Por exemplo, você quer saber qual dos seus vendedores vendeu mais no último mês? Pode usar uma função máxima, entendeu? Quanto você ganhou? Qual foi o maior valor que você recebeu durante o ano? Então, entendeu? Então, dá para usar essa função máximo para indicar isso. O máximo é muito simples. Então, eu vou pegar aqui, ó, função, já tem aqui, ó, função máximo. Vou selecionar os valores e vou dar Enter. Simples, tá? Da mesma forma que os outros, se eu for lá e alterar o valor, por exemplo, aqui, eu vou colocar 250, ó. Ele já vai alterar para mim tudo, porque eu estou utilizando a referência de valores, de células. Então, estou clicando no lugar para estar buscando o valor. Aqui eu vou pôr 2 de novo. A gente tem a função mínimo. A função mínimo é o contrário do máximo. Então, o máximo me resulta no maior valor, o mínimo vai me resultar no menor. Então, eu vou aqui, ó, seleciono qual eu quero, ó, mínimo. Seleciono o intervalo e dou Enter. Olha lá. Menor valor de todos é o 2. Tá? Agora, multi. Multi é de multiplicação. Tá? Ele vai multiplicar todos esses valores. Eu vou pegar só 2 valores. Não sei se vai dar um valor absurdo aqui, então às vezes ele não consegue fazer a multiplicação correta. Então vamos lá. A multi não está aqui, tá? Ela é uma função matemática. Aqui tem todas, tá vendo? Olha quantas funções nós temos. Muitas. Não sei nem um terço disso aí. Gostaria muito. Tem várias que a gente precisa aprender, que é muito bacana. Vou pegar aqui, ó, matemática.
que é a dela, né? Que é de multiplicação. Então, você vai colar e vai achar aqui, ó. Tá vendo? Multi. Resulta na multiplicação. Se você quiser digitar, multi. Vou pegar lá, ó. Seleciono o intervalo, ó. E vou dar Enter. 35 mil. Olha lá. 35 mil. Eu posso também aqui pontuar ela. Ao invés de eu deixar assim, inteiro, como aqui tem vírgula, né? A gente pode pontuar ela. Tá vendo aqui no 1, 2, 3, mais formatos aqui, ó? Eu vou buscar o número, ó. Tá vendo? Vou clicar, aí ele vai me pontuar. Aí eu venho aqui, ó, e tiro as casas decimais, ó. Perfeito. Tem uma outra funçãozinha também que chama potenciação. Sabe o que é potenciação? Quando a gente eleva um número eleva a base ao expoente, ele resulta num resultado. Então, por exemplo, eu elevo 2 elevado a 2. Então, ele vai me dar 4. 2 elevado a 3. Ele vai me dar 8. E como que eu faço isso daqui, ó? Tem duas maneiras de você estar utilizando, tá? Você pode usar pelas funções ou você pode fazer manual. Pelas funções aqui, ela vai ser de potência, ó, ela é uma matemática, tá vendo? Matemática e potência. Ó. Como que eu faço essa potência? Ó? Então, o primeiro valor é a base. Então, vou pegar 25, ponto e vírgula, na base 2. Ou seja, 25 elevado a 2. Então, 25 vezes 25. Quanto que dá? Não sei. 625, tá? Então, é assim que você coloca a potência, tá? Mas tem outra maneira de você fazer potência também. Vou fazer aqui, ó. Para mostrar a potência, você pode fazer isso aqui, ó. Igual a base elevado, vou usar o símbolo de circunflexo, o chapeuzinho do vovô no meu teclado. Quando eu bater no teclado, ele não vai aparecer. Então, eu vou dar um espacinho, ó. Aí ele aparece. Aí, eu clico no expoente. Então, B2, que é o 25, elevado a C2, que é o 2. Olha lá. Mesma coisa também. Tá? Então, são duas formas de você estar fazendo isso aqui. Tá bom? Meninas, acabou nossa aula. Acredita? Vou mandar para vocês esse arquivo para que vocês possam acompanhar. E tem mais uma atividade aqui, ó, que eu ia pôr para vocês verem. E se vocês puderem fazer, que é esse aqui, ó, aula 1 de fórmulas. São as continhas, ó. Soma, subtração, divisão, multiplicação, potência, média. Escola Feliz vai fazer uma soma e uma média das notas. E a venda do Zé, você vai fazer uma multiplicação de valores, tá? Porque quanto que custa um feijão? R$3. Vou comprar 4, que tá na promoção. Quanto que eu vou pagar? Multiplicação. E aqui com um desconto de 10%, quanto que dá? Vou mandar para vocês, se vocês conseguirem fazer, ok. Se não conseguir, semana que vem a gente vai conversar a respeito. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Sim. Ai, que bom, gente. Obrigada por ter ficado na minha aula. Foi muito gratificante. Semana que vem tem mais. Oh, meu Deus. Por favor, não faltem, tá? E a gente vai continuar esse assunto e vamos fazer um assunto que é muito bacana, que o pessoal pede muito em empresa, que é interligar planilhas. Ou seja, uma planilha conversar com a outra, tá? É muito bacana isso daí. Boa semana para todas. Se cuidem, por favor. Obrigada para você também. Obrigada a vocês. E até semana que vem. Até. Até. Obrigada, Tchau, professora. obrigada. Tchau.